Guts, o maior guerreiro humano de Berserker. O cara é tão violento que não pensa duas vezes antes de massacrar seus inimigos. Essa violência toda do Guts seria o suficiente para poder enfrentar e derrotar todo o universo de Demon Slayer? Essa e mais outras perguntas eu vou te responder nessa batalha mortal de hoje. Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago, estamos em mais uma Batalha Mortal de hoje. E lembrando que se você quer ver mais batalhas mortais, quadrinhos, animes, séries, qualquer outro personagem de qualquer outro universo, só comentar aqui nos comentários, obviamente. E para você também receber esses vídeos, essas batalhas, se inscreve no canal para você acompanhar tudo. E também deixa aquele like top, que eu sei que você deixa todo vídeo. E não se esqueça, lojinha no canal para você comprar qualquer HQ da Marvel, DC, livros, jogos também, aqui na descrição do vídeo. Vamos começar então separando o poder do universo Demon Slayer, tá? Primeiro então vamos começar então em camadas, tá? A primeira camada é a camada dos humanos em si, que são os humanos que estão no nível mais baixo da hierarquia de poder, mas alguns podem se tornar caçadores de demônios e adquirir habilidades especiais através do próprio treinamento em técnicas. A segunda camada são os Onis comuns, né? Esses demônios de baixo nível não possuem uma classificação específica, mas eles são Onis mais flexíveis e representam então uma ameaça mínima em comparação com outros Onis de nível superior. A terceira camada, Onis menores. Esses são Onis do mesmo nível, só que inferior, mas não possuem habilidades absurdas, né? Eles são considerados como inferiores em comparação aos Onis de elite, mas ainda assim podem ser perigosos para os humanos desavisados. A quarta camada, Onis de elite. Esses são Onis de habilidades, né, especiais também poderosos. Embora não sejam então de nível dos Kizuki, eles são interessantes, também representam então uma ameaça significativa aos caçadores de Onis. Por exemplo, os 6 Kizukis inferiores ou luas inferiores. Acima dessa camada, a quinta camada, são os Kizuki lua crescente, né, no caso superiores, mais poderosos e leais do Demon King. Cada Kizuki possui uma marca da lua crescente, indicando então a sua posição. Eles possuem então habilidades únicas e são então considerados uma grande ameaça. Acima dessa camada é a camada dos Hashiras, né, ou pilares. São os novos caçadores de Onis mais fortes e habilidosos da organização, conhecida como Corpos de Caçadores de Onis. Cada Hashira é especializado em uma forma de treinamento diferente e possui uma marca distintiva na testa. Hashira da água, ele é especializado na respiração da água. Hashira do fogo, especializado na respiração do fogo. Hashira do vento, especializado na respiração do vento. Hashira da pedra, especializado na respiração da pedra. Hashira do som, especializado na respiração do som. Hashira do inseto, especializado na respiração do inseto. Hashira das serpentes, especializado na respiração das serpentes. Hashira do amor, especializado na respiração do amor. Hashira da névoa, especializado na respiração da névoa. Acima dessa camada, a mais alta ali, Demon King, né? O rei dos Onis, o líder supremo dos Onis, possuindo então habilidades e poderes também inigualáveis. É um ser imenso de poder e também influência, comandando então todos os Onis do universo ali de Demon Slayer. Guts. Vamos então começar então com Guts, contando mais sobre a sua origem. Forma resumida, tá? Ele foi criado como mercenário e se juntou ao bando do próprio Falcão, liderado então pelo próprio Griffith. No entanto, uma traição levou ao massacre do bando. Também Guts buscou vingança contra Griffith e os Onis destruíram então a sua vida. Ele se torna então um espreitador das trevas e carrega então uma espada gigante chamada então de Dragon Slayer. Guts, ele lida então com conflitos internos, sentindo então culpa pela morte de seus companheiros e tendo então lembranças traumáticas do passado. Durante sua jornada, ele se conecta então com outros personagens, como por exemplo Punk e Shrieker. A história é repleta então de violência, tragédia e também pensamentos sobre a natureza humana. Como seria então a batalha contra o universo de Demon Slayer? Bom, primeiro temos que entender qual é a definição do Guts. Guts, ele é um sobrevivente com uma infância traumática, com uma série de acontecimentos horríveis, cara. Ele enfrentou inúmeras batalhas contra os demônios, monstros, humanos também, e conseguiu sobreviver contra todas as adversidades. Ele possui uma determinação imensa, uma força de vontade inabalável. Mesmo com os maiores desafios e contratempos da sua vida, ele conseguiu superar. Então, a partir do momento que o Guts ele enfrentasse o verso de Demon Slayer, ele estaria tão determinado a eliminar qualquer um que entrasse de frente com ele. Partindo para a primeira camada, que é a camada então dos humanos, nessa camada, logicamente que nem precisamos então nos alongar tanto, né? Afinal de contas, humanos em Demon
Demon Slayer não são nada fora do normal, e nenhum deles teria uma condição de ter um desafio pro Guts. A segunda e a terceira camada, que são então os Onis comuns e os Onis menores, né? Essas duas camadas podemos então eliminar elas em uma tacada só. Elas não oferecem perigo ao Guts, pelo contrário. Elas mal têm habilidade para poder tentar fazer algo, apesar deles serem uma ameaça de certa forma para os humanos. Indo para a quarta camada, Onis de Elite. Nessa camada começa então a ficar interessante para o próprio Guts, né? Porque ele teria dificuldade, não. Para falar a verdade, essa camada nem serviria como desafio para ele. Mas é interessante ressaltar que nessa camada temos então Onis com habilidades especiais também poderosas. Embora não seja tão do nível de um Sukizuki, né? Eles são considerados uma ameaça. Por exemplo, Susanoo, Inayaba, Rui, Oni do Pântano, Oni Pai da Aranha e Kyogai. E assim também tem outros Onis também. Alguns deles tinham sonhos em se tornar então ou fazer parte dos 12 esquadrões dos Luas inferiores e superiores, mas não tiveram sorte. E falando então nos Luas, né? Vamos então falar dos Luas inferiores, que estão também nessa camada aí. Eu vou citar dois dos Luas inferiores que mais tiveram destaque, na minha opinião, na obra de Demon Slayer, tá? O Rui e o próprio Enmu. E por que eu vou citar só esses dois? Primeiro que porque, como eu falei no começo sobre essa camada, Guts ainda assim venceria. Eu vou explicar mais sobre ele quando a gente passar por uma outra camada, tá? O outro motivo é que as outras Luas inferiores não tiveram tanto destaque quanto esses dois tiveram, ou não mostraram tanto poder absurdo comparado a esses dois. Rui, ele era uma criança doente e fraca, mal ficava de pé, mas sua vida mudou quando então Muzan encontrou ele e transformou ele em um Oni, concedendo então ele saúde e vigor. Rui, ele utiliza então a Kyojutsu para poder criar teias de aranha altamente cortantes que se tornam então ainda mais rígidas, também afiadas ao serem impregnadas de sangue de Oni. O confronto entre Rui, Tanjiro e a própria Netsu é bem brabo assim, saca? Ela representa então um momento bem incrível para os irmãos Kamado e também desperta então poderes ocultos do próprio Tanjiro. Enmu, ele é um Nin membro da lua inferior dos 12 Kizuki. Ele possui a habilidade de manipular os sonhos das pessoas, criando então pesadelos para poder enfraquecer elas e consumir as suas almas. Além disso, ele também tem força e velocidade sobre-humanas. Ele também pode então se fundir com objetos, como ele fez com o trem do Arco Infinito, se tornando então um só. E por que o Guts ele venceria os Luas inferiores? Simples. Além dele ter uma força insana, ele tem uma resistência e força e vontade de um outro mundo. Por exemplo, se o próprio Imu tentar colocar ele no sonho e arrancar sua alma, Guts, mesmo essa alma estando ferida gravemente, ele apenas pode sair desse sonho, né, e continuar a lutar. Mesmo ele sendo agredido pelo coração do deus do mar, Guts ainda assim vai conseguir se levantar e continuar a lutar. Mesmo o braço dele ser vilacerado, ele ainda assim vai continuar a lutar. E isso é só uma ponta do iceberg. Quinta camada, Kizuki, Luz Superiores Crescentes. Nessa camada, o Guts, mesmo sendo forte que é, ele não poderia menosprezar seus adversários. Pelo contrário, os Luz Superiores são comparáveis aos Hashiras que estão numa camada acima. E muitos deles têm a capacidade de matar os Hashiras. Para não ficar muito extenso, eu vou citar só alguns dos mais poderosos. Por exemplo, a força da casa já era tão grande que ele sozinho e brutalmente matou dezenas de membros do dojo com suas próprias mãos, depois então de ter encontrado Muzan, que apareceu depois de ouvir rumores de Oni, apenas para poder encontrar a casa, transformando então ele em uma lua superior. Teve então seu braço cortado ao meio e regenerou ele instantaneamente. As técnicas do próprio Akaza são incrivelmente precisas e são então puxadas para outros pontos vitais do seu próprio oponente. Mesmo depois de ter sua cabeça cortada por uma Nishiri Blade, o corpo da casa continua a lutar por conta própria. Doma, entre os Onins mais poderosos do Muzan, apesar da sua própria juventude, Doma ele é o chefe de um culto e consome seus próprios seguidores para poder obter o suprimento constante de nutrientes. E por causa de algumas afirmações, o motivo por trás de sua força é a quantidade de mulheres que ele consome, porque seus corpos são muito nutritivos. E o Doma ele é capaz então de espalhar o gelo a cada ataque. Shinobu afirmou que o gelo está então frio o suficiente para poder rasgar os pulmões. As suas nuvens de gelo são tão frias o suficiente para poder congelar olhos de alguém em contato. Kukoshibo é o Oni mais forte ao lado do próprio Muzan. Kukoshibo ele é um ex-Demon Slayer, né, que buscou preservar a sua técnica e legado através da própria imortalidade. Apesar dele ser um Oni, Kukoshibo ele continua a usar as técnicas de um Demon Slayer lutando com uma katana e respiração, sendo tão oposto do próprio Oni Arte de Sangue. A técnica, a força e a velocidade do Kukoshibo são incomparáveis e exigiu que os pilares vulgo Hashiras mais fortes
trabalhassem juntos para poder superar as suas capacidades, e mesmo assim apenas caindo como resultado do desespero de perceber que ele havia então se tornado então depois de centenas de anos mais forte. Ele contém então várias formas de ataques, além também conter habilidades de Onishi. Por exemplo, sua espada é feita então da sua própria carne. O sangue do próprio Kokushibo é tão concentrado que ao comer uma única mecha de cabelo faz com que alguém se cure de ser partido no meio. Não foi morto mesmo depois de ser decapitado e impediu que seu pescoço decapitado sangrasse. Com certeza os Lus superiores dariam uma bela de uma luta contra o próprio Guts. Alguns dos Lus superiores interessantes, por exemplo o Gyutaro, o Daki, Anakimi, Gantengu e dentre alguns outros, ofereceriam uma certa luta interessante. Todos eles têm suas próprias habilidades apropriadas, mas nenhum deles teria 100% de vencer o Guts, até mesmo então o próprio mais forte, né, no caso então o Kokushibo, né, o Duma ou até mesmo o próprio Akaza. Isso porque o Guts é um personagem que incorpora a sobrevivência, a determinação, o conflito interno de um guerreiro absurdo. Por exemplo, ele já matou quase 100 homens quando então estava ferido, balançou sua espada com tanta força que dissipou um ataque massivo de Urimi. Guts estava então até confiante que pode então cortar até mesmo uma placa de aço com sua espada. Já eviscerou uma companhia de cavalaria pesada inteira. Também já cortou, também lutou com diversas formas de matérias, seja madeira, pedra, carne, espíritos e assim vai. Cada um tem então suas próprias propriedades. O golpe do próprio Zod destruiu então uma grande coluna de pedra. Guts também já bloqueou muitos ataques do Zod. Que é interessante também ressaltar, dizer isso porque qualquer espada, exceto então a Dragon Slayer, quebraria sob os golpes do próprio Zod. Mesmo Guts sendo então surrado pelo próprio Slug Baron, ele ainda assim podia lutar ali de igual para igual praticamente. Sobreviveu a um tiro de uma besta no peito e uma longa queda e se levantou um pouco tempo depois. Lutou e matou 100 homens enquanto sofria ferimentos de flechas. Ele também foi capaz de receber golpes de um monstro marinho. Esse monstro marinho ele é maior que prédios. Guts também foi capaz de sobreviver ao veneno da própria Rosine. Mesmo estando então no fogo, ele ainda assim estava bem. Apesar de não parecer, Guts também é rápido. Ele já se desviou de um golpe de um espadachim montado num cavalo e cortou ele, mesmo com uma armadura. Já desviou também de vários golpes de lança de diferentes direções, e o mod que estava então ferindo ele letalmente. Ele também desviou de todos os 5 braços do próprio Urumi, de Silat, e o Silat só observou os seus reflexos ali naquele momento ali. Guts também pode então desviar de ataques a centímetros de distância, assim como ele fez com a própria Rosine. Ataque do próprio Goatman e até mesmo ataque do próprio pseudo apóstolo também não surgiu muito efeito. E se você se perguntar se ele pode dar blitz, sim, Guts ele é capaz de dar blitz em vários guardas e atacar tão rápido quanto flechas antes de serem disparadas. É capaz também de se esquivar de 2 dos golpes de lança de perto e se desviar do projeto lançado então por um ogro. A sua luta contra o próprio general Boscolin foi com tanta velocidade que os soldados ao redor não conseguiram ver suas armas. Seu primeiro e único golpe contra o Griffith é tão rápido que ele mandou a neve voando em todas as direções onde ele estava então no chão, apesar do próprio Guts parar antes de atingir Griffith. Sendo mais claro e específico com vocês, Guts ele é tão rápido e ágil que ele consegue então se equiparar a provavelmente também superar outros guerreiros como o próprio Willwald ou mesmo então a Rosine, dito então atingir uma velocidade hipersônica, e mesmo também com uma armadura Berserk, e ainda assim ele é capaz de se desviar de raios. A velocidade de um raio normalmente é de 440 mil metros por segundo. Guts também ele é inteligente o suficiente, também consegue também analisar as situações impostas para ele, por exemplo, usar então uma pressão do ar para poder desviar as lâminas de Silat. Saber reconhecer também quando um dos Baikara tinha então armado uma armadilha para ele, que estava então acima do grupo dele, também é muito importante, porque ele consegue ter essa visão também. Derrubou também a forma do próprio apóstolo Willrod, acertando ele nos tornozelos e calcanhares. Guts também é capaz de usar então o cold do seu canhão para poder aumentar sua velocidade de pivô, permitindo então com que ele ataque além da frente e também além de trás também ao mesmo tempo. Guts também pode então usar a Dragon Slayer para poder bloquear golpes aéreos, enquanto também faz simultaneamente um ataque rasteiro para poder eliminar 3 soldados. Cortou também 2 monstros marinhos ao mesmo tempo, usando então o truque do canhão. Normalmente esses monstros marinhos são maiores do que navios. Foi capaz então de cortar estômagos do deus do mar para poder usar a pressão do ar para poder lançá-lo em direção ao coração. Enfim, tem uma infinidade de efeitos de força, velocidade, resistência e
facilidade em combate do próprio Guts. O problema é que os Lúcios superiores que eles enfrentariam é o seguinte: Guts ele não é qualquer Hashira que os Onis ele enfrentam, muito pelo contrário. Os Hashiras ele até podem ser violentos, mas ser mais violentos e não ter piedade que nem o Guts ele tem, eles não são não. Um dos muitos fatores que são a favor pro Guts, né, é que considerando que o Guts tem uma espada, né, que no caso é a Dragon Slayer, né, ela pode então danificar almas dos seus inimigos. Seria uma vantagem imensa para ele. Você pode até me dizer que o Guts não seria rápido o suficiente para poder se desviar dos Lúcios superiores, e realmente, alguns dos Lúcios superiores têm a velocidade muito alta, mas não só velocidade, né, não é só a velocidade que define isso, mas sim a habilidade de ataque com as suas formas, que faz então com que eles sejam tão rápidos para poder atacar. Agora, o Guts tem formas para poder reagir a isso. Por exemplo, quando ele está então com a sua armadura, ele e Serpico foram então capazes de reagir ao raio do próprio Ganisha. Eu posso também argumentar com vocês que o Guts ele venceria os Lúcios superiores fácil, afinal de contas é só cortar a cabeça deles, não é verdade? Logicamente que não é só isso. Eu volto a dizer isso porque, mesmo o Guts tendo então uma vantagem, as suas vantagens, os Lúcios superiores não iriam perder facilmente. Por exemplo, o Lúcio superior Kokushibo, né? Número 1. O Tokito afirmou que a sua velocidade está numa outra dimensão, não literalmente, mas vocês entenderam. Evitou um ataque surpresa do Sanemi a curta distância. Ele também é capaz então de antecipar todos os movimentos do próprio Gyomei e prever os movimentos exatos em que ele tenta usar uma técnica. Vocês conseguem entender que mesmo Guts sendo rápido e forte o suficiente para poder atacar numa luta contra os Lúcios superiores, não é garantido que ele venceria essa luta, porque os Lúcios superiores têm totais condições de prever todos os ataques do Guts. Todos os Hashiras dos Lúcios superiores são muito mais rápidos do que um olho humano destreinado que pode ver. O raio, considerando então o Hashira mais lento entre todos eles ali, foi capaz então de cortá-los sem esforço. Uma opção que os Lúcios superiores poderiam fazer é correr em círculo ao redor do Guts até que ele sangre da sua armadura. A armadura Berserk não é apenas resistente, mas torna o Guts imune à dor e permite que seu corpo continue a lutar. Quando ele então deveria então estar totalmente quebrado, a sua maior desvantagem é que ele fica tão furioso e não consegue então distinguir amigo de inimigo, já que ele luta então com um grupo. Isso costuma então ser um grande problema, mas Guts então tem muitas outras armas também, facas, bombas, bestas e muitas outras coisas que não se limita só à sua espada. Eu diria que nenhum dos Lúcios superiores ou Hashiras tem uma coragem comparável ao do Guts. A sua armadura cobre todo o seu corpo, sendo então uma armadura mágica que se transforma então e se funde com o corpo astral da pessoa. Ele consegue então sobreviver a muitos ataques letais por causa da sua armadura, e mesmo que os Lúcios superiores, até mesmo os Hashiras, não conseguiriam fazer com que as espadas cortassem a armadura do Guts, na minha opinião, a maior vantagem dos Lúcios superiores e dos Hashiras contra o Guts é a sua velocidade e a forma de ataque para poder combar o ataque. Porque se compararmos a durabilidade numa luta, a forma de resistência, Guts se sai por cima dos Hashiras até com uma certa facilidade, digamos assim, né? E até por essa forma de sobressair dos Lúcios superiores, né, por cima deles, é por uma única coisa: a vontade de matar o seu inimigo é tão alta que seria um perigo para os Lúcios superiores ou Hashiras também. Ele não se importa se perder parte do seu corpo pro abismo, ele vai continuar a lutar, e sua armadura ela sustenta então o dano causado a ele, por isso que ataques deles não vão surgir tanto efeito. E outra, Guts ele é um lutador único, o seu superpoder, digamos assim, né, é que ele realmente tem que quebrar o fluxo da casualidade por pura força de vontade para poder fazer coisas absurdas. Quem vence? Olha, essa é uma resposta que pode ser chegada a diversas conclusões. Guts lutando contra todos os Lúcios superiores ou Hashiras é uma situação de combate, provavelmente Guts estaria uma desvantagem enorme. Só que, se imaginarmos que Guts pudesse então perder essa luta, Guts tem uma besta das trevas, né? Possuiria e assumiria o controle do corpo e também da alma do Guts, para poder continuar a lutar e também sobreviver nessa batalha. O Guts ele se torna então significativamente mais forte, mais rápido quando essa besta então assume o controle dele, e ele então precisa então ter um mago com ele para poder salvar ele quando isso acontecer. Diferente de algumas pessoas, eu não acho que Guts ele passaria o rodo em Demon Slayer. É lógico que então teria esse combate muito interessante. Eu digo isso porque a potência e violência dos ataques do Guts é bem mais alta que muitos personagens de Demon Slayer, o que poderia então despertar aquele fogo ardente do Guts, a poder despedaçar os corpos de muitos membros dos
Lua superiores, Hashira, até mesmo também o próprio Muzan também, diga-se passagem, talvez. Eu acredito que o Guts ele poderia se sair muito bem numa luta contra o universo Demon Slayer. Eu não acho que as camadas mais altas do Demon Slayer teriam a capacidade de matar o Guts literalmente, por causa então da sua armadura. É óbvio que eles iriam então tentar, sim, mas assim como todo mundo em Berserk tenta, Guts ele sempre levanta, principalmente quando ele então está furioso, porque suas perspectivas, suas capacidades aumentam e aumentam muito. Talvez o Gyomei pudesse então vencer o Guts, porque ele tem então um machado em si, né, capaz então de perfurar armaduras e seria então uma ótima chance para poder causar um dano a ele relevante. Existem algumas outras formas para tentar parar ele, como então envenenamento, mas a besta das trevas, como citei antes, vai tornar ele tão imune ao veneno. Guts ele tem então muitas experiências lutando então em situações de vida ou morte, contra então monstruosidade demoníacos que pode também facilmente matar ele. A luta interessante seria então contra o próprio Akaza, porque o Lua Superior 3 é capaz então de pegar o espírito de luta de seus inimigos e adicionar a você mesmo. Enfim, eu acredito que o Guts ele conseguiria vencer a camada dos Lua superiores e talvez a camada dos Hashiras. Provavelmente sim, ele poderia perder para alguns dos Lua superiores ou dos Hashiras mais altos, né? Mas como falei, deitar o Guts não seria fácil, até mesmo também causar um golpe fatal e mortal seria complicado. Eu diria que o Guts ele poderia vencer entre 70 a 90% do universo de Demon Slayer. Mas e vocês, concordam comigo que o Guts venceria essa porcentagem aí ou não? Vocês acham que seria menor? Comenta aqui, aproveite e se inscreve no canal para vocês acompanharem mais batalhas como essa aqui. Valeu, falou e até mais.